Olá, irmãos, amigos. É com muito carinho que estou aqui novamente, a convite da Casa Espírita Raio de Sol, para esse Evangelho dentro do nosso lar. Que cada um de nós possamos nos sentir fortalecido com esse pão espiritual, que é o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O que foi hoje nos passado, o Evangelho de hoje é falso cristão e falsos profetas. Mas antes de começarmos, vamos fazer a nossa abertura e vamos serenando os nossos corações, vamos nos harmonizando com o ambiente do nosso lar e vamos recebendo todas as energias das equipes responsáveis pelo Evangelho do nosso lar. E vamos fazendo a prece que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, nas medidas que somos perdoados. Não deixeis que caiamos em tentações físicas e espirituais, porque vós sois o perdão, a honra e a glória para hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Então vamos lendo o Evangelho do falso Cristo e falsos profetas, que está no capítulo 21 e na página do Evangelho segundo o Espiritismo Allan Kardec, 256. E nós vamos compartilhar falso cristão, falsos profetas, conhece-se a árvore pelos frutos. O que o Evangelho quer nos dizer? Conhece-se o cristão pelos frutos. Então vamos ler um trechinho e nós vamos compartilhando. Vamos ver qual é o nosso entendimento da árvore, dos bons frutos. A árvore, ela simboliza todos nós. Os frutos não são os nossos atos, nossas obras. Assim, a qualidade da nossa ação revela o grau do nosso adiantamento moral, caracterizando o cristão que somos. Então, o Evangelho nos traz que uma árvore que produz bons frutos, elas têm que ser mantidas. E aquela árvore que não dá bons frutos, corta-se e queima-se. O Evangelho fala para nós que não tem como uma árvore de figueiras nascer uvas. Então, para cada árvore tem os seus bons frutos. E esses bons frutos nada mais é do que nós cristãos. E quando aqui nos fala sobre a nossa moral, está nos falando que essa moral é o que nós temos que ser, para que possamos passar para as pessoas a verdade, para que podemos passar para as pessoas a caridade. E toda essa moralidade
ela tem que vir de dentro dos nossos corações, com as nossas atitudes. Dentro das nossas atitudes é que nós vamos conseguir passar que somos bons profetas, que somos bons cristãos, que podemos, através das nossas palavras, dar bons frutos e semear boas sementes. E depois, aquelas árvores que elas não estão dando bons frutos, elas serão queimadas. E quando nós falamos ser queimadas, é aquele cristão que ele não consegue passar as verdadeiras palavras de Jesus, aos poucos ele vai perdendo a sua credibilidade. E aos poucos ele vai se enfraquecendo. E assim como a árvore, vai se morrendo aquela essência que existia dentro do seu ser, que teria que ser regada com humildade, regada com amor, para que pudesse ser esses bons frutos e se multiplicar pela vida fora. E quando nós falamos dos falsos profetas, às vezes nós achamos que ser profetas nós temos que ter adivinhações futuras. Não. Desde o começo do mundo, houve muitos profetas passaram na terra. Muitos profetas foram levados à morte, porque muitas vezes naquela época, o que Deus passava para eles, o povo não aceitava. O povo queria respostas rápidas. E nós sabemos que não temos essa resposta rápida, a não ser ir caminhando e nos lapidando. E aqui no Evangelho, quando fala do falso profeta, nós falamos e perguntamos: quem são os falsos profetas? Então eu vou ler um trechinho. Os falsos profetas são assim caracterizados os homens que possuirão certos conhecimentos, abusam desse saber em proveito de suas ambições, dos seus interesses e do seu anseio de dominação, aproveitando-se da boa fé de certas pessoas que acreditam serem eles missionários divinos. Então, o que nós temos? Como que nós vamos observando nessa nossa caminhada esses falsos profetas? Nós vamos identificando-os através de seus atos e suas palavras, tendo sempre por certo que o verdadeiro profeta se caracteriza pelos seus valores exclusivamente morais. Então, dentro do Evangelho, o bom cristão, ele também tem que ser reconhecido pela sua moralidade. E os falsos profetas são aqueles que aproveitam da nossa falta de conhecimento, da falta de fé, até dos nossos desesperos, e nos passa falsas promessas de um Deus que não existe. Nos passa uma moralidade que não condiz às palavras de Deus. E nós
trabalhadores de Cristo, nós precisamos ter sempre dentro dos nossos corações e da nossa mente esse equilíbrio. Porque às vezes o desespero faz com que as pessoas elas recorram a lugares que elas acham que lá elas vão obter a resposta. E nesse meio tempo, as coisas vão acontecendo. E dentro do livro, um dos conteúdos do livro dos médiuns, fala que no mundo espiritual também existe falsos profetas, espíritos que acabam induzindo nós encarnados com promessas, com resultados rápidos. E nós sabemos que para caminharmos e levar a palavra de Jesus e de Deus, é uma caminhada aqui na Terra bem longa, porque temos que fazer nossa autolapidação. Nós temos que primeiro nos autolapidarmos para entendermos os desígnios de Deus, os desígnios de Jesus. E muitas vezes nós ainda não estamos preparados. Muitas vezes nós queremos as respostas para ontem, para agora, porque é o momento que eu estou em desespero. E é nesse momento de desespero que nós somos pegos. E nós achamos que esses profetas que nós encontramos no meio do caminho é a resposta do que nós precisamos. Então, o que nós precisamos é analisar a conduta desse cristão e a conduta desse profeta. Porque ser um profeta não quer dizer que tem que termos e fazermos adivinhações. É a sua moral, é a sua reforma íntima, é o seu amor ao próximo, é a caridade, é lapidar o espírito, é olhar para dentro de cada ser e auxiliá-lo a atravessar seus momentos difíceis. Propagar a palavra de Jesus. Não ter vergonha de dizer que somos cristãos a caminho da nossa própria melhora. Porque ainda temos muito que aprender. Então, dentro desse evangelho, nós vamos, como cristão, nós vamos nos autolapidando. E vamos tentando ter o conhecimento dos profetas que nos trazem a boa nova, que nos traz a verdade e os esclarecimentos que nós precisamos para os nossos problemas do dia a dia. Existe uma historinha que eu já ouvi muitas vezes, até uma explanação do Evangelho no Raio do Sol, que fala de uma irmã que estava ouvindo o Evangelho
que o nosso irmão explanava o Evangelho tão bonito, com tanta segurança, com tanto amor, que ela se sentiu muito bem. Passou-se uns tempos, essa pessoa desencarnou. E passou um pouco de tempo, esse expositor também acabou desencarnando. E lá no plano, eles se encontraram. E quando eles se encontraram, ela ficou muito feliz em vê-lo. Muito feliz. Mas ao mesmo tempo, ela não compreendia por que ele estava numa área de sofrimento. E ela perguntou: por que você está nessa ala? Você era um trabalhador tão assíduo, você fazia o evangelho tão lindo. Eu procurei tanto colocar em prática o evangelho quando por você era explanado. E hoje eu te vejo aqui, sofrendo, triste. E é quando esse nosso irmão responde: é, minha irmã, eu passava o evangelho para todos, menos para mim. Então, quando nós falamos do cristão, somos nós. Então, nós temos que ser esse exemplo. Um bom cristão, levando na sua bagagem a humildade, a perseverança, o amor e a caridade. Que como cristão, se encontrarmos algumas pessoas que estão nas suas dúvidas do que ouviu, que possamos juntos acalmar, direcionar essas pessoas. Não vamos confiar em tudo que nós ouvimos desses falsos profetas. E tenhamos sempre em nossa mente e em nosso coração, nem sempre aqueles que dizem: Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Agradeço pela paciência que vocês todos ouviram esse evangelho. Agradeço pela oportunidade de estar aqui fazendo esse evangelho. E assim, vamos encerrando o nosso evangelho, fechando nossos olhos e vamos transformando todas as nossas energias em vibrações. E vamos vibrando por todos aqueles que moram conosco. Vamos vibrando pela nossa família, pelos nossos amigos e por aqueles que se dizem ser nossos inimigos. Vamos vibrando por todos os hospitais, aonde houver um leito de dor, que as nossas vibrações sejam bálsamo para a melhora do corpo físico e espiritual de cada irmão que lá se encontra. Vamos vibrando por todos os profissionais que lá estão, encarnados e desencarnados.
Vamos elevando o nosso pensamento até a nossa mãe Maria, mãe de Jesus e mãe de todos nós, com seu manto de luz, que ela possa envolver o nosso planeta, que ela possa envolver o nosso país, Brasil, e os nossos governantes, nos dando sustentação, equilíbrio, força, fé e esperança para enfrentarmos essa pandemia que tanto está nos atingindo. E assim, agradecidos, vamos encerrando esse evangelho dizendo: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e Mãe de todos nós, rogai por nós, Mãe, que somos tão pequenos e pecadores, agora e por toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.